E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal, vamos fazer um update pelo Bitcoin. Inclusive nós cravamos o Bitcoin desde a nossa última análise, que foi no vídeo 231. Hoje nós vamos fazer 5 análises, tá? Vamos passar agora pela manhã Bitcoin, tá? O update pelo Bitcoin, depois a Jasmy, FET, Ether Vista e Dog Go to the Moon. Né? A primeira semana já completamos, segunda semana desse mês também já está completa com todas as solicitações de vocês. Agora que eu vi que tem um errinho aqui, depois eu vejo o que é isso aqui. Enfim, tá nada. Lembrando que são todas as solicitações de vocês, tá? Então vamos para o update. Caso você ainda não me conheça, você pode me chamar aqui nos comentários de DK. Aproveita para se inscrever, caso ainda você não seja inscrito aqui no canal. Só não esquece de ativar o sininho das notificações, porque quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com o seu grupo nervoso de network aí, porque ajuda bastante o canal e o canal crescendo, o canal desenvolvendo, né? A gente tende a trazer novos conteúdos, tá? Então, como eu havia falado, o Bitcoin nesses últimos dias aí deu uma corrigida bonita, né? Conforme a gente havia previsto, mas não se assustem, tá? É apenas uma correção natural. Como eu havia especulado, olha só que coisa linda essa movimentação que nós especulamos. Estávamos aqui no vídeo. Quem está chegando agora no canal, se vocês terem uma ideia, a gente costuma printar as telas para tentar entender se o ativo performou ou não conforme a gente havia analisado. Então, aqui é o vídeo 231, né? Vídeo 231, estávamos aqui nessa região. Mencionei a mitigação desse bloquinho de ordens aqui, do bloco de ordens do 30 minutos. Então, eu fiz uma linha, mas esse bloquinho aqui em cima, tá? Pode ver aqui, vou até dar um zoomzão aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, o preço pegou exatamente, tá? Na nossa região de interesse e desenvolveu na baixa como a gente havia especulado. Interessante seria o quê? Buscar esse bloquinho de ordens aqui, ó, no 92, tá? Mas foi interessante por quê? Por que eu acredito que ele vai voltar aqui no 92? Já vou explicar. Olha só isso aqui, coisa linda, fundinho duplo. Mercado tende a deixar proposital, tem muito stop aqui, tá? Tem muito stop alocado aqui embaixo, formando uma piscina de liquidez antes de chegar no meu ponto de interesse. Então é bem plausível que ele volte aqui, tá? Mas antes de analisar aqui o Bitcoin novamente, fazendo um update pelo Bitcoin, tá? Então é isso aí, quem viu de passado no museu, cravamos mais uma vez aqui no Bitcoin, tá? E vamos analisar. Antes de analisar o Bitcoin, no mesmo vídeo nós analisamos o SDT.D, já mencionei várias vezes essa correlação, cravamos aqui também. Olha só que bacana, porque liquidez antes de chegar no meu ponto de interesse, rompemos aqui essa LTB desse canal de baixa aqui e cravamos aqui nessa região, como mencionado, por isso que o Bitcoin performou ali exatamente como a gente havia especulado, tá? Mencionei essa possibilidade também desse reteste aqui para depois cair, porque tinha essa liquidez aqui, mas a probabilidade era o quê? De fato ter tinha muita liquidez aqui nessa região e o preço furou aqui, visto que nós estávamos numa quinta onda, 1, 2, 3, 4, a quinta ela tende a fazer essa riscada, por isso que a maior probabilidade é furar aqui essa LTB, tá, desse canalzinho de baixo e vir mitigar, tá, este bloco aqui em cima conforme a gente havia previsto. E depois uma breve consolidação aqui, se a gente diminuir o time frame, a gente pode ver que aconteceu aqui a consolidação, tá? Deixa eu voltar lá para o time frame que eu estava, né? Consolida, depois ela vem possivelmente, tá? Ela virá fazer um reteste, tá? Nessa LTB. Eu até posso entender aqui, ó, que eu tenho um bloco de ordens aqui embaixo, aqui, ó, que ela poderá vir buscar esse bloquinho, né? Fazer um flush aqui, ou seja, fazer um reteste que praticamente confluencia, tá? Deixa eu só botar aqui para vocês verem aqui aonde seria mais ou menos aqui, exatamente onde seria o toque, tá? Aqui neste bloco de ordens do H4, este movimento de queda acontecendo, o Bitcoin, tá? Ele vai performar positivamente. A hora que esse ativo voltar a subir, acredito que possa acontecer essa movimentação, já vou explicar o porquê, tá? Porque tem muita liquidez aqui em cima ainda. E ainda não pegamos essas regiões de níveis de institucional, aqui, esses níveis de Fibonacci no qual o institucional costuma buscar. Se caso o SDT.D ele faça esse reteste aqui e retorne aqui essa movimentação impulsiva, positiva, tá? As altcoins elas vão corrigir um pouco mais. Mas, como eu sempre faço análise do Bitcoin toda segunda, quarta e sexta-feira, os updates a gente vai manter vocês atualizados. O que eu faço é uma análise de estruturas, né? A famosa análise institucional, né? Do SMC, ICT, enfim, eu abordo. Se você não me conhece, aqui dentro do canal a gente aborda todos os conceitos aí, digamos, todos é uma palavra muito forte, né? Existentes aí no mercado. Desde análise técnica, análise gráfica, análise institucional, diagramas de Wyckoff, ondas de Elliott,
SMC, que é a análise funcional que eu acabei de falar, de Smart Money Concept, ICT, enfim, né? Power of Three, enfim, uma série de conceitos a gente unificou, digamos assim, num conceito Power, aí, num conceito macro e aplica aqui nas nossas análises, tá? E vocês podem ver que está dando muito certo, a gente crava análise após análise. É claro que, né, vai chegar um momento que vai performar contra aquilo que a gente especulou, isso é bem normal. Por quê? Porque a gente especula o quê? A maior probabilidade. Como assim? A gente pode observar aqui que estamos muito próximos, tá? Muito próximos da mínima do dia, tá? Mínima do dia. É muito plausível que ele venha capturar essa mínima, reteste aqui essa região que nós mencionamos para depois, né? Ou seja, quando ele vem capturar, quer dizer o quê? Que ele vem pegar as ordens abertas que ficaram aqui para baixo, tá? Ele pega as ordens abertas e volta a fazer aqui a tendência, né? Manter a tendência de alta. Como assim? Porque ele fez aqui algo chamado de choque. Se você não sabe o que é um choque, tá? É mudança de característica, mudança de tendência. Opa, deixa eu botar aqui para cima aqui, tá? Então ele tende a fazer o quê? Como ele formou agora, só deixa eu apagar aqui para não confundir, deixa eu utilizar aqui o mesmo canalzinho para não ter que fazer de novo, tá? Aqui, vamos utilizar o mesmo canalzinho, tá? E vamos utilizar aqui também esse aqui. Tá? Aí a gente faz, ó. Então o que ele faz aqui? Ele eliminou aqui o que era não a tendência macro, tá? Essa estrutura aqui, ó. Às vezes eu esqueço de mostrar para vocês. Essa estrutura, então, esta correção, ela ultrapassou aqui, tá? O limite, digamos assim, da força de queda desta estrutura. Logo, nós eliminamos o que era uma estrutura de queda para uma estrutura de alta. O que está fazendo agora? Ele formou uma nova estrutura, tá? E está buscando níveis de Fibonacci, né? Ineficiências, blocos de ordens, para fechar as ordens que ficaram abertas aqui abaixo da mínima do dia, para depois fazer o que? Dar continuação a esse flow, a esse movimento, essa tendênciazinha interna, né, intermediária de alta aqui. Se esse movimento de alta acontecer, as criptomoedas vão cair um pouco mais, tá? Então, acredito, não o que eu acredito, eu já falei que é relevante, é o que o mercado está me mostrando a princípio, tá? Este movimento aqui. Então ela vai corrigir um pouco mais aqui para buscar esse bloco de ordens, as altcoins vão subir um pouco mais, chegando nessa região, se ela fizer um alinhamento de fluxo aqui, ela vai buscar aqui novas máximas para capturar toda essa liquidez de topo aqui, nessa ineficiência, blocos de ordens que ficou para trás aqui, tá? Então, aqui um update aqui do STT.D, importante você entender aqui desse índice aqui. Eu sempre gosto de falar que olha só que bacana. Aqui, ó, olha quanta liquidez tem aqui nesses topos aqui, ó. Olha só. Isso aqui tudo, ó, é liquidez, ó, tá? Antes de chegar no meu ponto de interesse, tá? Como assim? O que é um ponto de interesse, DK? Ponto de interesse nada mais é do que blocos de ordens, fair value gaps, break blocks, enfim, regiões que o institucional adora pegar, adora mitigar, tá? Então o que pode acontecer agora? Bem como nós temos essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura, tá? que fez, né, o choque deste movimento aqui atrás, ou seja, o flow é o que agora? De queda para a criptomoeda. Por isso que deixa eu voltar com a análise e vou até aproveitar esse outro bloquinho aqui, ó. E vou aproveitar aqui também. Opa! Ok. Aqui, né? Então acredito que neste movimento aqui, Bitcoin trabalhará dentro dessa caixinha, tá? Como assim caixinha, cara? Esse box é um bloco de ordens. Dentro desse bloco de ordens aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, novamente. Se você curte esse tipo de análise, tá, pessoal, assim, ó. Esse tipo de análise que eu faço aqui, vocês podem ver que eu especulo exatamente a região, tá? Que o ativo ele vai trabalhar, né? Mostra para vocês o que é uma estrutura, né? Então são análises hoje que o mercado, digamos assim, as grandes instituições utilizam, tá? Para fazer as suas entradas, as suas saídas, né? Eles não utilizam, né? Como não pode ver que eles muito pouco, pode ver que no meu gráfico aqui você não vê um indicador, né? Ou seja, aqui eu tenho um volume, no máximo, às vezes eu utilizo aqui um RSI para pegar divergência, que inclusive é um RSI modificado para pegar com mais precisão as divergências, né?
São, assim, como que eu vou falar assim? É um gráfico limpo, você não tem aquele gráfico com 300 linhas aqui em cima, 300 linhas aqui embaixo. Fuja léguas dessas pessoas que analisam o gráfico dessa maneira. Porque é fácil falar para vocês assim, ó, só um exemplo. Vamos só especular aqui, ó. Aqui é só um exemplo. Aqui uma EMA de 12, 8, essas EMAs que usam por aí, né? Rompeu a EMA, vai para cima. Porra, beleza, entendi, vai para cima. Vai para cima aonde? Aonde vai pegar? Sabe? Então é uma coisa muito vaga, é uma análise muito vaga. Você não consegue entender para onde o ativo... eu sei que vai subir, beleza, vai comprar em qualquer lugar? Não. Então eu mostro para vocês aqui as regiões de interesse, os pontos de interesse, sabe? Que o preço pode trabalhar, que o preço pode, que o institucional pode vir buscar, tá? Como eu mencionei, temos todo esse bloco de ordens, é uma linha única, uma única linha? Não, é uma região. O mercado ele não trabalha numa linha. Coincidentemente, olha só, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Coincidentemente, né, na nossa cravada aqui, né, olha só, aqui em cima ó, é um bloquinho de ordens, né? Para queimar minha língua, né? Aqui é um bloquinho de ordens. Então o que o preço poderia fazer aqui? Ele pegou exatamente, né, ele veio só fechar algumas ordens aqui em cima, tá? Né? Mas ele poderia fazer o quê? Ele poderia trabalhar aqui nessa região aqui, ó. Trabalha aqui dentro, daqui a pouco ele faz o quê? Captura o topo e alinha o fluxo para vir fazer esse movimento de queda. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Né? Por isso que se torna uma região, uma zona de interesse. Então o preço ele pode trabalhar dentro dessa região. Por isso que quando ele chega, tá? Vou ocultar ali. Por isso que quando o preço chega nessas regiões de interesse, você tem que diminuir o time frame para tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Se ele vai fazer uma consolidação, se ele vai capturar liquidez, enfim, tem todo um estudo, um contexto para você analisar, né, como ele está trabalhando dentro dessa caixinha aqui. Então aqui seria o nosso ponto de interesse, tá? Entre 100K e 98K. Então o preço ele pode trabalhar aqui dentro fazendo o alinhamento de fluxo. Possivelmente ele faça o quê? Olha, isso aqui é coisa de livro. Ele vem aqui, ó, pode ver que ele não captura aqui, ó. Pode ver que esse topo aqui, esse fundo, ele não renovou o fundo anterior. Ele praticamente nivelou aqui, ó. Ele tem aqui, ó, um fundo duplo, tá? Chamo de equal lows, tá? Mas é um fundo duplo aqui, ó. E essa liquidez aqui, o mercado tende a deixar propositalmente antes de chegar num ponto de interesse. Então, a nossa probabilidade, visto que nós fizemos no choque aqui, ó, se nós pegarmos aqui, ó, olha só. Olha como este fundo, deixa eu pegar aqui. Este fundo é muito pequenininho? É bem discretinho? Mas ele rompe o fundo. Ou seja, ele pegou a liquidez desse fundo, rompendo a estrutura, logo ele está dizendo assim, opa, peraí, pegamos a liquidez, quebramos o que era uma estrutura de queda para uma estrutura, agora uma estrutura de queda para uma estrutura de alta, tá? O que era uma estrutura de alta para uma estrutura de queda, né? Aqui é o movimento de alta para uma estrutura de queda. Agora o que ele tende a fazer? Ele vai, como ele capturou aqui a mínima do dia anterior, ele faz o que? Ele vai capturar a máxima do dia anterior, tá? Então ele, geralmente o mercado tende a buscar as extremidades. Então, dos dias, né, das semanas, dos meses, etc. Então isso são estruturas. Então ele acabou rompendo a estrutura, temos até um choquezinho aqui da estrutura menor, tá? Logo mostrando o quê? Que ele virá fazer a captura do 99, que é essa região que nós especulamos, fazendo o alinhamento de fluxo, a probabilidade de ele voltar aqui, tá? A buscar regiões aqui mais para baixo é grande, tá? Então buscando essa região do 92, visto que nós pegamos aqui, visto que nós deixamos liquidez de fundo aqui. Então é isso que eu especulo para o Bitcoin, né? Cravamos, mitigar aqui, mitigar, pessoal, para quem não está chegando agora, é fechar as ordens que ficaram abertas, que ficaram para trás. Tá? Então ele vem fechar as ordens aqui, nesse bloquinho do 30 minutos, tá? Fazendo o alinhamento de fluxo. Se você não sabe que tem um alinhamento de fluxo, dá um pulinho aqui no tutorial, aqui no canal, tá? Que eu explico o que é um alinhamento de fluxo, tem o que é choque, né? Tem o que é boss, tem uma série de tutoriais que podem te ajudar, tá? Então é isso que eu especulo para o Bitcoin. Tá muito bonito mesmo, olha só. Esse fundo aqui, esse topo, nós já especulamos há alguns vídeos atrás, tá? Inclusive no vídeo não lembro se foi 226 ou 221, que o mercado vem buscar. E olha só o que acontece, o mercado deixou o mesmo, olha só que coisa linda, a mesma situação que ele fez aqui embaixo, ele deixou aqui em cima. E o que ele faz? Ele vem capturar, tá, essa liquidez antes do meu ponto de interesse. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui não é evidência, tá? Não é nada, não adivinho para onde o preço vai.
Isso aqui é a maior probabilidade, assim como, olha só como eu sou sincero com vocês, assim como na live eu fiz uma série de análises no qual eu tinha especulado, estávamos, se eu não me engano, na live de domingo, estávamos nesse movimento, nós estávamos aqui, ó, bem nessa região aqui. E o que eu especulei? A captura dessa liquidez era a maior probabilidade, a captura desse fundo aqui, tá? Porque não tinha capturado a mínima do dia ainda, não tinha nada. Tanto é que eu, nos vídeos de segunda-feira eu mencionei, eu fiquei até meio, não entendi o que aconteceu, porque nessa região não travou em nenhum ponto de interesse. Então, isso que me, né, até fiquei estudando aquilo ali para diminuir o time frame, fiz o escambau para tentar entender o que aconteceu aqui, tá? Por que o movimento, tá? Ele deu essa continuação de alta, ou seja, na live eu analisei que ia capturar. Então esse movimento ia fazer o quê? Ele ia cair um pouco mais. Este movimento caindo um pouco mais, as altas elas iriam subir, capturar a ineficiência para cima e depois voltar a cair. Por quê? Porque ele começou a subir agora. Tá? Só que ele começou a subir, ou seja, os alvos que nós tínhamos traçado na live, que era a captura de topo primeiro para depois cair, não aconteceu. Por quê? Porque ele inverteu aqui. Então, acontece, isso vai acontecer e é normal. Você que está começando nesse mercado, você tem que entender que a vida de trader, se fosse fácil, todo mundo era bilionário, trilionário, né? Então é isso mesmo. O que eu faço é o quê? É análise baseada em probabilidades. A maior probabilidade é o quê? Neste momento aqui, era de capturar esse fundo por uma série de conceitos de análise que a gente fez. Tá? Mas vocês podem ver que, num contexto geral, nós somos muito mais assertivos e lucrativos, né, do que errar assim, uma performance. Por quê? Porque a gente conhece das estruturas. Né? Por exemplo, esses dias foi muito bom para fazer operação. Né? Eu fiz operação em quase todas as criptomoedas, BNB, DOG, XRP, NIR, Bitcoin, estava muito bom mesmo. Por quê? Porque ela fez o aumento de fluxo. Quando ela tem essas quedas abruptas, fica simples, fica fácil você fazer uma análise. Por exemplo, aqui na BNB, se não me falhar a memória, deixa eu ver aqui, ó, trade, deixa eu abrir uma operação aqui para vocês aqui, ó, até, eu vou mostrar aqui depois, tá? Olha só, ele veio aqui, capturou essa liquidez, não vamos estender porque a análise é a obra de Bitcoin, tá? Formou a estrutura, fez o choque, olha só o alinhamento de fluxo que a gente tem que sempre, tá? Verificar, não está em menor, o alinhamento de fluxo aconteceu aqui, e aqui é o que? Isso aqui é uma correção da estrutura, e olha como eu estou sendo honesto com vocês, eu sempre entro aqui, muito próximo aqui do início dos 50%, tá? Mas eu acabei deixando passar despercebido esse bloquinho aqui atrás, tá? Com liquidezinho aqui, ele pegou neste bloco aqui atrás, exatamente, mas aí eu falo para vocês, fez diferença eu pegar aqui e pegar aqui por causa de algumas doletas, digamos assim? Não, então não se estressem com isso. Importante que ela pegou, desenvolveu, fez uma operação de 2,5 para 1, 1,4, 1,5% eu já acho um stop salgado, mas como eu já venho numa sequência aí de lucratividades bem interessantes, tá? Então, se eu tomasse 1,5% de stop, por exemplo, não ia fazer nada, tá? Então, eu tracei meus alvos com 2,5, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu entrei na operação, entrei em 664,25. Vocês podem ver aqui, ó, a entrada aqui, ó, 664,25 e saí exatamente neste bloco de ordens. Por quê? Porque capturou a liquidez aqui, ó, tinha liquidez e ineficiência e logo atrás aqui um bloquinho de ordens muito bonito. Pode ser que o preço venha buscar aqui uma sessão? Pode, mas vocês têm que entender, um trader tem que entender o seguinte, esse trade aqui faz sentido para você, 2,5? Tá dentro do meu gerenciamento? Tá, então tá show de bola, pegou meu alvo, poderia ir conduzindo stop? Poderia, mas eu não faço isso, tá? Raramente eu faço isso, por quê? Porque digamos que eu pegasse agora, só um exemplo, tá? Acho que vou até me estender aqui, né? Só um exemplo, digamos que eu trouxesse meu stop aqui para cá, por exemplo, tá? Ou para cá não, geralmente faz o quê? Quer ver? Geralmente, quando o preço começa a desenvolver, imagina que ele não pegou no alvo, né? O preço deu uma desenvolvida aqui 1 para 1, você já traz o teu stop aqui, traz para o zero. Tá? Para o zero. O que acontece? Olha, quase sempre, nossa, assim, ó, é muito comum acontecer. Ele vem aqui, só pega teu stop, porque deixou toda essa liquidez aqui, tá vendo? Aqui não fez. Mas olha só, como ele deixou liquidez aqui, ele deixou um bloco de ordens aqui. Então, olha só, tudo confluenciando. Aqui, um belo bloquinho de ordens nessa região, deixou ineficiência, então o preço poderia voltar aqui no zero e voltar a subir. Então isso acontece muito. Então, todas essas, né, tem coisas aqui que eu analisei por trás dessa análise, né, que obviamente a gente vai passar quando a gente estiver entre duas telas aqui, tá? Quando saber como e quando conduzir um stop, tá? Mas como eu falei para vocês, né, como a gente já vem numa sequência de análises aí lucrativas, né, uma análise de 2 para 2,5, tá excepcional na minha concepção para esse momento. Por quê? Porque eu acabei de explicar para vocês que
O STT, ele vai corrigir um pouco mais, as altcoins elas vão subir, só que ela vai voltar a subir. E ela voltando a subir, e ela voltando, onde é que está aqui a BNB? E ela voltando a subir, tá? As altcoins elas vão cair. Então, para que eu vou arriscar? Eu saí com um valor que eu deveria ter saído, né? Saí aqui em 688.65, 688.65, exatamente nesse bloco de ordens, capturando liquidez, etc. Aí uma operação com sucesso aí, tá, pessoal? Então tudo isso a gente vai passando com calma, com carinho para vocês, tá? Enfim, né? São coisas que a gente vai passar aí a 7 chaves, né, para quem conseguir, para quem acreditar no meu trabalho, tá bom? Então é isso que eu especulo para o Bitcoin, tá? A mitigação desse bloquinho de ordens aqui, tá? Para vir depois fazer a captura de liquidez que vai vir no 92, não sei, não sou vidente, tá? É a probabilidade de capturar essa liquidez aqui. No meio do caminho nós temos ineficiência, temos um bloquinho de ordens aqui, ó, possivelmente ele mitiga aqui e possa sentir essa região aqui. Ou seja, pessoal, são análises micro, que quando acontecer aqui, provavelmente quando ele vir aqui, antes de pegar nessa região, a gente vai fazer uma nova análise, porque vai ser sexta-feira, tá? Mas é isso aí, para mim não me estender demais, já me estendi, acabei me estendendo demais, tá? É essa análise do Bitcoin que eu faço, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fique com Deus, não esquece de se inscrever, que é importante, tá? Porque o canal aí, o YouTube entende que esse material tem relevância, acaba compartilhando, logo a gente começa a ter relevância aqui dentro da plataforma, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.